Tudo bem? Vocês estão me vendo, né? Oi, tudo bem? Vocês lembram do meu nome? Meu nome é Giovana. Eu faço parte da Igreja do Nazareno Central de Campinas. Dou aula de escola dominical na classe de 8 anos junto com a professora Márcia Silva e a professora Débora. Hoje eu estou aqui para contar mais uma história contida na Palavra de Deus, ok? Mas primeiro vamos começar com uma dinâmica para vocês descobrirem do que é que eu vou falar hoje. Estou aqui com uma maleta. Imagina que essa maleta fosse um tesouro de Deus para você. A gente precisa abrir ela, né? Só que a gente precisa de uma chave especial. Igual como a gente precisa de uma chave certa para abrir o nosso carro, para abrir a porta da nossa casa, não é verdade? A gente precisa de uma chave, né? Vamos ver qual é a chave que vai abrir essa maleta? Eu tenho a chave aqui de ser bom. Ser bom. Vamos ver se essa chave abre a nossa maleta. Não. Ser bom é importante. Ser bom é importante porque somos obedientes a Deus, uma pessoa boa que obedece a Deus, os nossos pais, os nossos professores, né? Obedecem às autoridades. Mas ser bom ainda não é o suficiente para abrir a nossa maleta. Vamos ver agora a chave de ir à igreja. E a igreja também não foi suficiente. É bom ser bom, é bom a igreja. Por que é bom ir à igreja? Porque lá nós aprendemos a respeito de Deus, nós temos comunhão com nossos irmãos e amigos, né? E lá a gente aprende bastante coisa sobre Deus e sobre a nossa vida. Mas ainda não é o suficiente para abrir a nossa maleta. Agora eu vou pegar a chave da oração. A nossa chave da oração abriu a nossa maleta, né? Vamos ver o que é que tem aqui dentro da nossa maleta. Olha o nosso tesouro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso tesouro. Descobriram já que a gente vai falar, né? Sobre oração. Então, o nosso título da nossa aula de hoje é Falando com Deus, oração. E como está falando de oração, vamos orar primeiro para começar a nossa aula? Vamos lá? Número 1, fechar nossos olhos. Número 2, abaixar nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui para aprender a Tua Palavra. Me oriente em tudo que eu preciso aprender sobre a Tua Palavra. Eu te agradeço por esta oportunidade de mais um dia aprender mais um pouco sobre o Reino de Deus. Nós oramos, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A nossa história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 14. Vou deixar a minha Bíblia e o nosso livro aqui, tá? Lá em Lucas, fala de uma viúva e um juiz. O juiz era um homem que não temia a Deus naquela cidade e não temia ninguém. E as pessoas iam atrás dele e ele não fazia a justiça que precisava fazer. Mas nessa mesma cidade morava também uma viúva. E essa viúva, ela foi atrás do juiz para que o juiz julgasse a sua causa, né? E o juiz, por sua vez, não ligou para essa viúva, não quis julgar a causa da viúva. Só que a nossa viúva
todos os dias ia atrás do juiz. E passou muito e muito tempo. Todos os dias a viúva insistia com o juiz para julgar a causa dela, né? Um dia, o que aconteceu o juiz? O juiz falou assim mesmo: eu vou julgar logo a causa desta mulher, senão ela não vai me deixar em paz. Ela está me deixando louco. Então o nosso juiz, ele julgou a causa da nossa viúva de tanto ela insistir, certo? Essa foi a nossa primeira história. Eu falei que era 2 histórias, né? A outra história fala de 2 homens, tá? Que foram ao templo orar a Deus. O primeiro homem, ele era um fariseu. O fariseu era um religioso, muito religioso, que seguia as leis de Moisés. Este fariseu chegou lá no templo, batendo no peito e levantando as suas mãos. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou pecador igual a esse cobrador de imposto. Eu sou uma pessoa boa, dou meu dízimo de tudo que eu recebo, jejuo 2 vezes por semana e sou muito bom. O cobrador de imposto, né, por sua vez, ele foi ao templo e ficou lá atrás. Ele nem ousava levantar o rosto para o céu para orar a Deus. Ele simplesmente batia no peito, né, com grande arrependimento. O que ele queria somente? Ele precisava somente que Deus escutasse a sua oração, né? O que eu quero dizer? O que é que vamos aprender nessas 2 parábolas, tá? Eu vou deixar o nosso cobrador de imposto aqui e vou deixar o nosso fariseu aqui, certo? E vou colocar os nossos 2 outros personagens para que eu possa explicar para vocês o que significa, o que Deus quer dizer com essas 2 orações que estão na Bíblia. Na primeira oração, Deus fala assim para a gente, que Ele escuta as nossas orações. Só que quando Ele escuta as nossas orações, Ele pode nos dar 3 respostas. A primeira, Ele pode responder sim. A segunda, Ele pode responder não. E a terceira, Ele pode responder espera. A gente viu que é importante ser bom. É importante a igreja? Sim. Tudo é importante. É importante a oração? Sim. E tudo isso que nos ensina é a palavra de Deus. Tudo está contido aqui dentro. Essas 2 histórias que eu contei para vocês, na da viúva e o juiz, ela nos ensina essas coisas que a gente tem que continuar insistentemente orando, falando com Deus. Foi o que a nossa viúva fez. Ela ficou insistentemente orando, pedindo para que o juiz julgasse. A mesma coisa quando nós oramos a Deus pedindo alguma coisa para Ele. Nós não podemos nos ficar tristes logo na primeira vez que a gente ora e Ele não responde. Pode demorar. E também ter a consciência que nem sempre Ele vai responder do jeito que a gente quer. A palavra de Deus fala que a gente tem que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar constantemente. Orar todo dia por aquilo que a gente quer que Deus faça por a gente. Lembrando que Ele pode responder sim, não e espera. A nossa viúva conseguiu, porque ela ficou insistentemente pedindo para o juiz. Então, como se fosse Deus falando, sim, ela esperou um pouco, mas depois ela recebeu o sim do nosso juiz.
O que é que a gente também pode aprender? Que nem sempre as coisas vão ser na hora que a gente quer. A gente precisa esperar um pouco. Você imagina uma criança chegando com seu pai e dizendo: pai, eu quero dirigir. E essa criança tendo 10 anos. Não daria para o pai para ela dirigir, né? Porque ela é muito nova. Ela teria que esperar até ela ter a maioridade para tirar sua carteira de motorista. Isso aconteceu comigo. Eu tenho chamado missionário. Mas eu orei a Deus e falei que eu queria ir para a África. Mas Deus falou assim mesmo: espera, Giovana, porque ainda não está no tempo, você ainda não está preparada. E eu aceitei a vontade de Deus, porque sabemos, como diz lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, lembre-se sempre, Deus vai responder a sua oração. E quando Ele responder não, não é porque Deus é mau, porque Ele sabe o melhor para a gente. Ele sabe de todas as coisas sobre a nossa vida. E Ele sabe se o que a gente está pedindo é bom ou não para a nossa vida. Porque Deus é soberano e Ele conhece tudo que vai acontecer com a gente, certo? Na história do nosso fariseu e o nosso cobrador de imposto, o nosso fariseu, ele foi muito orgulhoso ao orar. Ele queria que as pessoas vissem, né? Já o cobrador de imposto, ele queria somente que Deus visse que ele estava orando. O que é que nós aprendemos com isso? Nós temos que aprender que Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida. E Ele gosta quando as pessoas chegam humildemente. A gente precisa entender que Deus, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, né? E as nossas orações, a gente não pode orar com orgulho, nos mostrando. Nós temos que nos orar humildemente, chegar diante de Deus, dizendo que não somos nada sem Ele, certo? E isso é muito bom quando nós fazemos isso. Deus se agrada das nossas orações, certo? Então esse foi a nossa aula desta semana, tá? Voltando a repetir, o título da nossa aula de hoje foi Falando com Deus, falando sobre a oração. E todos esses ensinamentos aqui estão contidos na palavra de Deus. Como estamos falando sobre oração, você gostaria que Deus escutasse as suas orações sempre? E você gostaria de convidar o Senhor para morar no seu coração? Sim? Então vamos orar, pedindo para que Jesus venha morar no seu coração? Então vamos lá. Vamos baixar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Pai, eu te convido para morar no meu coração e fazer parte da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor. Me ajude a ser uma criança, a ser uma pessoa que ora constantemente, sem esmorecer, sem ficar triste, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas na minha vida. Eu te recebo na minha vida e no meu coração neste dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também para que Deus nos ajude a continuar sempre na presença dEle, tá bom? Vamos gravar, né, no nosso coração hoje o nosso versículo que fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse é o nosso versículo para memorização. E não esquecendo, tá, pessoal, do nosso desafio, que vocês vão bater a bola, né,
de basquete e falando nos livros da Bíblia. Vamos orar para encerrar nossa aula de hoje? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esta aula, obrigada pelos teus ensinamentos. Continue comigo durante essa semana e me ajude a orar sempre que necessário, não somente pedindo as coisas, mas te agradecendo por tudo que o Senhor faz comigo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!